Olá, seja bem-vindo a este evento, onde nós vamos falar sobre a relação entre administradoras de condomínio e síndicos profissionais. A gente, nesse meio de crise causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, muitas coisas foram mudadas, muitas transformações têm acontecido ainda mais, e a grande questão é como fica a relação entre as administradoras de condomínio e os síndicos profissionais, que envolvem completamente os moradores, os condôminos, que são os mais afetados diretamente por toda essa situação. Para conversar com a gente estão aqui o presidente da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, que é o Rafael Tomé, também o diretor de condomínio e locação, também da ABAD, que é o Marcelo Borges. Nós também temos a representante dos síndicos, Isabela Espínola, que vão expor aqui as situações, o que está acontecendo na relação entre administradoras e síndicos. Temos também os debatedores, que são membros da Comissão Especial de Administração de Condomínios do CRA-RJ, o coordenador Kleber Lessa, os membros Davi Gonçalves, Miguel Marum, Reinaldo Silva e Janor Chaves. Nós só gostaríamos de comunicar que o desembargador doutor Silvio Capanema, que participaria deste evento, não pôde participar, não pôde estar presente aqui online por questões de imprevisto de força maior, e também o síndico Marcelo Lobo, que não pôde estar com a gente. Bom, vamos começar com a exposição desse tema, dessa situação, com o presidente da ABAD, Rafael Tomé. Rafael Tomé, seja bem-vindo. É contigo essa participação inicial nesse evento. Muito boa tarde a todos, Josué. Obrigado a todos os presentes aqui que estão para um debate positivo, um debate para agregar informações para o público que está assistindo. Obrigado ao público também que se conectou aqui com a gente para receber informação de qualidade, para ouvir informações sobre esse assunto. Então, quando a gente fala dessa relação entre administradoras e síndicos, seja síndico morador, síndico profissional, e em face ao que aconteceu, né, em face a essa pandemia, a gente tem uma série de relações que foram alteradas, né? Eu acho que todas as relações humanas foram alteradas, a gente tinha uma série de costumes, uma série de procedimentos nas empresas, nas famílias, em todos os setores que precisaram ser mudados, né? A gente observa que o comércio teve uma grande queda, e isso acaba impactando o mercado imobiliário em cheio, mas nesse momento o que a gente tem de principal a dizer, e é o que está norteando a nova diretoria da ABAD, que foi eleita dia 10 de março, ou seja, um dia antes da pandemia mundial ser decretada, foi o foco na vida humana. A gente precisa observar todas essas mudanças, mas com foco em preservar tanto as vidas humanas das administradoras, como no condomínio, e o papel do síndico, ele se tornou ainda mais protagonista numa sociedade que pede para que todos fiquem em casa. Como todos estão em casa, os condomínios têm que funcionar. Então, o papel do síndico é de extrema importância, é um papel que se tornou ainda mais relevante. Com isso, as administradoras que estão do lado do síndico, estão junto aos síndicos, se tornaram também mais importantes nessa parceria, e a ABAD, como associação brasileira, também aumentou a sua participação e a sua relevância. Desde o primeiro momento dessa pandemia, a ABAD tem se dedicado, tanto do seu corpo jurídico como da parte financeira administrativa, a municiar as administradoras e os condomínios com informações de qualidade. A colaboração dos síndicos com as administradoras e das administradoras com os síndicos, ela tem acontecido para que os condomínios continuem bem administrados, os moradores tenham conforto e a utilização não só da parte jurídica e administrativa, mas também do bom senso, né? A gente tem uma dificuldade
em conviver com novidades impostas, e essa é uma triste novidade de uma pandemia mundial, mas que precisa ser combatida por todos, precisa de muita informação, de muito bom senso, de muito trabalho, e eu imagino e convivo com isso, né, através da administradora e da ABAD, com cada situação específica que essa pandemia tem trazido e como os síndicos têm que ser habilidosos para lidar com isso. Então, resumindo, é a nossa parceria que precisa estar numa sintonia fina muito bem alinhada, e é informação de qualidade e atitudes que a gente vem tomando e vem preparando essas administradoras para estar ainda mais ao lado do síndico. Nós vamos ter agora a exposição de Marcelo Borges, que é diretor de condomínio e locação da ABAD. Marcelo. Obrigado, Josué. Boa tarde a todos. Parabenizo pela iniciativa desse encontro. Um abraço também ao Lessa, velho conhecido, né, que também, com certeza, coordenou também esse encontro. E é um prazer estar aqui com vocês. Ou seja, o Rafael Tomé, ele já sintetizou bastante o papel, até o momento, da ABAD e também das administradoras nessa situação anômala que vivemos, de lidar com uma pandemia mundial que, infelizmente, também fincou raízes aqui no Brasil. Só para a gente fazer uma breve remissão histórica que eu estou falando de cronologia dos fatos até então, e que vão entrar para a história, não tenham dúvidas disso. Na quinzena de março, iníciozinho de março, e na quinzena, o Brasil começou a levar a sério realmente a entrada do novo coronavírus aqui no país, principalmente na região sudeste, onde as primeiras vítimas e contaminados foram apresentados e surgiram. E em 20 de março, através de um pedido do governo federal, foi decretado o estado de calamidade pública na federação. Então, a União resolveu acampar, né, todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, também das autoridades públicas de saúde do Brasil, e decretou, né, o Congresso Nacional, atendendo o pedido do governo federal, acabou decretando o estado de calamidade pública no país. Um fato raro, né? Uma decretação rara de ser feita, né, num país republicano, e isso acontecer no Brasil realmente vai ser um fato histórico. A partir daí, todos nós fomos desafiados a nos reinventarmos, principalmente aqueles que estão à frente da gestão das várias atividades exercidas em território nacional. E os síndicos dos condomínios, como gestores desses condomínios, que são microcosmos sociais, que são células importantes dentro da economia, que lidam não só com a questão financeira, estruturar o condomínio e fazer com que ele se mantenha íntegro no seu mistério, que é preservar a coisa comum, o patrimônio comum, os serviços, como também de dar qualidade para as pessoas que passaram agora a ficar nas suas residências, trabalhando em teletrabalho, em regime de home office. E segurar também a ansiedade que acabou, basicamente, sendo de todos, de ficar num regime de confinamento, de isolamento, de restrições sociais. Então, a primeira preocupação que as administradoras, e, evidentemente, a ABAD foi muito importante nisso, como bem sintetizou o Rafael, a primeira preocupação das administradoras foi dotar os condomínios de segurança jurídica nesse momento, os síndicos, melhor dizendo, dotar os síndicos de segurança jurídica, de como eles deveriam agir, de como eles devem agir nesse momento. Que dúvidas começaram a surgir com relação aos poderes, aos direitos e deveres dos síndicos nas várias atuações e ações que eles passaram a ser obrigados a tomar, como fechamento de áreas comuns, como proibição de realização de festas e eventos e festividades, né, no âmbito dos seus condomínios, suspensão das assembleias, das reuniões presenciais, como lidar com eventuais inadimplências, o crescimento de condôminos que passaram e passarão a ter dificuldade
em honrar com o compromisso de pagamento das cotas condominiais, como lidar com os empregados dos condomínios, principalmente aqueles enquadrados no chamado grupo de risco, aquele grupo que a OMS identifica como pessoas mais suscetíveis a adquirir, infelizmente, esse vírus, essa Covid-19, como lidar também com as finanças do condomínio no momento em que tem que diminuir custos para que os condomínios possam ser melhor geridos nesse momento de dificuldade financeira. Enfim, os síndicos eles foram desafiados e de forma rápida, né, sem termos um planejamento pronto para isso, porque todos nós fomos pegos de surpresa, né, com esse crescimento da pandemia mundial. Então, os síndicos foram desafiados e começaram a demandar das administradoras soluções, orientações, né, e aconselhamentos jurídicos e administrativos para que eles pudessem, então, ter tranquilidade, ou pelo menos um pouco mais de tranquilidade, nesse momento tão importante na vida deles. E a gente tem que enaltecer aqui o papel dos síndicos, né? Síndicos esses profissionais ou não, o papel do síndico de uma forma geral nesse momento. A gente tem que bater palmas, inclusive. Esse gestor ele acabou sendo um protagonista, como ele sempre é, mas às vezes as pessoas vilipendiavam a atuação do síndico e passaram agora a perceber o quão importante ter um bom gestor nesse momento, o quão importante ter um bom timoneiro nesse momento, e a gente começou a relevar valores, né, que os síndicos devem ter, como temperança, como consciência, como calma, para poder justamente estarem concentrados nas medidas que devem tomar para dar tranquilidade nas suas comunidades. E a partir daí as administradoras começaram, então, a nutrir os síndicos dessas seguranças jurídicas, de como eles podem suspender obras, como eles podem lidar com mudanças nos condomínios, e quais são os atos discricionários que os síndicos deveriam tomar ou devem tomar para, evidentemente, dentro de uma estrutura legislativa, todos eles moldados dentro dos contornos que a lei dá, que o Código Civil dá, que a lei especial dá e que algumas convenções, aquelas mais avançadas e atualizadas, já dão. Que contornos a gente poderia fazer, a gente poderia dar para que os síndicos realmente pudessem praticar atos que não fossem questionados judicialmente, nem agora e nem futuramente. Então, essa foi uma preocupação muito grande que nós tivemos de aproximação. Eu acho que foi um momento muito bom de uma aproximação mais intensa das empresas administradoras com os síndicos, porque todos foram desafiados, e se a gente não se desse as mãos, a situação ia ficar realmente muito complicada, né? Então, houve uma união, né, um fortalecimento de laços entre as empresas e os síndicos, para que juntos essas duas entidades, esses dois organismos importantes dentro da estrutura administrativa de um condomínio, pudessem dar tranquilidade aos seus condôminos. Então, eu vejo, evidentemente, é um momento especial, é um momento de crise, mas essa sinergia dos síndicos com as administradoras, eu vejo isso como um momento bem alvissareiro e um momento bem importante. Eu acho que os condôminos eles perceberam a importância dessas duas organizações, dessas duas entidades representativas na gestão condominial, neste momento de organizar uma situação que beirava a desorganização, organizar a ordem de uma situação que beirava a desordem. E acho que demos um show. Não só síndicos, como administradoras estão dando um show, na maioria dos casos, evidentemente, um show de responsabilidade e de boa gestão e de bom gerir os condomínios, né? Então, não quero aqui descer a miúde em termos jurídicos de todos os atos que até então a gente orientou os síndicos a praticarem, né? A ABAD, inclusive, ela editou uma cartilha que já foi atualizada em algumas oportunidades, que foi importante para isso, né? Essa cartilha, inclusive, ela não só ela ganhou publicidade aqui no Rio de Janeiro, como até em outras regiões do país, inclusive. Então, essa cartilha foi importante para dar um delineamento, né? Liames, né? De como o síndico deveria agir. Então, toda essa preocupação nossa foi bem sucedida
e a parceria, nesse momento, tem sido realmente um sucesso. Então, eu vejo, né, esse momento como um momento especial, mas que nós estamos vencendo isso, principalmente com a união e o esforço de todos. Muito bem, agora a gente vai ouvir a fala da Isabela Espínola, que é síndica profissional, representando aqui os síndicos nessa exposição dessa relação administradoras e síndicos. Isabela. Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar participando dessa live. Na realidade, a gente está sendo reinventado de fato, né? Agora tudo é live. Então, a gente está tendo que aprender a lidar com tudo isso, inclusive. Na realidade, com essa pandemia, né, a gente tem um problema na parte de achar produtos, de conseguir encontrar os produtos necessários para poder fazer essa limpeza dos condomínios, para poder manter a limpeza dos ambientes em si, né, a falta do álcool gel e etc. As administradoras, elas tiveram, né, que se reinventar também, assim como nós. Eu tive que reduzir drasticamente a minha carga horária nos condomínios em que eu administro. E, querendo ou não, a gente acaba mudando, né, totalmente a nossa forma de agir, de pensar e até mesmo de trabalhar, né? Todos os documentos, por exemplo, a maioria estão sendo enviados por e-mail, né? Boletos de condomínios, a gente está tendo grande dificuldade, porque o correio também acabou tendo, né, uma redução na parte de pessoal. Então, consequentemente, a gente teve que se reinventar. Eu tive que enviar carta para os condôminos, informando que, se eles quisessem, eu enviaria os boletos, fazendo esse trâmite, né, de auxiliar, né, para que a gente não tivesse um impacto financeiro no condomínio nesse quesito de recebimento de cota condominial. Bem como também no pagamento das contas, né, do condomínio. E, consequentemente, também a gente teve a suspensão de motoboy, das administradoras, justamente por conta dessa questão de saúde. E aí é tudo por e-mail. Então, assim, é uma pandemia, uma coisa que a gente está tendo que mudar. Cada dia que passa, a gente tenta melhorar de alguma forma. Coloquei dispenser com álcool gel na porta de elevadores para poder melhorar a asepsia dos moradores e também dos prestadores para alguns condomínios que a gente não conseguiu suspender, né, que eles fizessem a entrega para as unidades. Então, alguns condomínios buscam na portaria, condôminos, e outros condomínios acabam tendo que receber em sua porta. Então, essa questão do álcool gel na porta dos elevadores também acabou ajudando aí na questão da limpeza e asepsia de todo mundo. Nós vamos dar sequência aqui nas declarações, nas participações, e daqui a pouco nós teremos a participação do João Carlos. Gostaria que o Kleber Lessa, que é o coordenador da Comissão Especial de Administração em Condomínio, fizesse as suas considerações sobre aquilo que já foi exposto e sobre a importância do profissional da administração em todo esse contexto. Boa tarde. Eu fico muito contente de estar participando desse evento, tanto pelos meus colegas, quanto pela ABAD representada aqui pelo Rafael e pelo Marcelo. Eu acho muito profícua, tá, nesse contexto que nós estamos vivendo, que as pessoas, as instituições passem a trabalhar em conjunto. Por quê? Não adianta nada terem o mesmo objetivo e cada um segue, mesmo que em paralelo, mas seguem em caminhos diferentes. Então, eu quero parabenizar aqui a ABAD pelo Rafael e pelo Marcelo por estar nesse momento
conosco, tá? Dentro desse contexto. Com relação, tá, às administradoras, o papel das administradoras, eu concordo com tudo que foi dito. Tá? Agora, o que acontece são casos pontuais em que há algum descontentamento com alguma administradora, mas isso, tá, dentro desse momento, não é uma coisa tão relevante, porque tem uma situação maior, tá, que é a preservação da vida, tanto nos condomínios, quanto nas administradoras, quanto na população como um todo. A minha opinião, tá, é que, como já foi dito, todo mundo está tendo que se reinventar. E, com isso, tá, eu julgo que esse somatório, tá, de reinvenções de todos vai ter um resultado muito bom para o nosso futuro. Então, eu acho que essa área condominial ainda vai sofrer grandes alterações a curto prazo. E eu quero crer que esse seja o primeiro de muitos eventos de reuniões, de programações e junto com a ABAD, tá? Então, eu quero dar meus parabéns pelo que a ABAD vem fazendo. Eu vi a cartilha, tá? Eu só não sabia que ela tinha ultrapassado a fronteira do Estado. Mas tudo isso eu dou meus parabéns e creio que qualquer falha, tá, que ocorra entre um condomínio e uma administradora vão ser pequenas frente a todo esse contexto que nós estamos vivendo. Então, fica aqui meus parabéns, mais uma vez. Obrigado. Bom, enquanto o João Carlos resolve algumas questões técnicas ali no aparelho dele para também tecer as suas contribuições aqui nessa relação entre administradoras e síndicos, nós vamos entrar então nas perguntas que os membros da Comissão Especial de Administração em Condomínio fizeram para os nossos expositores, e a gente começa com o Kleber Lessa, que é o coordenador da Comissão Especial de Administração em Condomínios. Kleber, por gentileza, a sua pergunta a ser direcionada. Tá. A minha pergunta, tá, vai tanto para o Rafael quanto para o Marcelo. A ABAD é uma associação que congrega algumas administradoras. Tá? Essas administradoras estão sendo assistidas pela ABAD. Como é que fica o caso das administradoras que não são associadas e que necessitam, tá, de uma assessoria com relação não só a essa situação atual, mas já precisava no dia a dia antes desse momento. O síndico, ao escolher a administradora, tá, ele não vai ter parâmetros. Então, o que vocês pensam disso, dessa relação? Ou melhor, da necessidade das administradoras necessitarem desse apoio. Kleber, obrigado pela pergunta, obrigado pela coordenação. A gente vem se falando aí ao longo dessas 2 semanas. Obrigado por esse contato.
E obrigado pela pergunta, né? Uma pergunta que me possibilita falar de uma forma até um pouco mais ampla sobre o trabalho da ABAD. Por um lado, a ABAD ela é uma associação que reúne administradoras imobiliárias em prol de uma melhor conduta de mercado, em prol de uma melhor informação, em prol de uma formação de excelência dos funcionários e uma normatização que não é que não é obrigatória, mas que a gente tem recomendações a fazer para um mercado mais saudável. Por outro lado, nós somos também conscientes da nossa utilidade à sociedade, nossa utilidade pública. Então, a ABAD ela se propõe, claro, como você falou, Kleber, congregar as administradoras, mas tem a divulgação de alguns materiais que são de acesso público. Então, é claro que a administradora que está associada à ABAD, ela tem acesso a essas informações, ela tem contato com o conhecimento, a fonte do conhecimento está mais próxima para essas administradoras, e elas têm, como por exemplo, enquanto a gente conversa aqui, são 17h30, numa outra sala do mesmo aplicativo, as associadas da ABAD estão tendo um treinamento sobre negociação locatícia, nesse exato momento aqui com o professor nosso, ou seja, estamos nesse momento de pandemia treinando gratuitamente os nossos associados. Por quê? Porque eles podem a partir de amanhã, já utilizar o conhecimento novo em prol dos seus clientes. Então, com certeza, as administradoras que são associadas à ABAD, elas têm um contato mais próximo, recebem informações, aí sim, algumas informações que são materiais que produzimos de forma exclusiva para os associados, e na hora que o síndico procurar uma administradora, é importante que ele observe se essa administradora é associada à ABAD. Ela faz parte dessa associação, até porque a gente tem canal com os síndicos para que eles entrem em contato, e a ABAD garante que esse mercado fique cada vez melhor e com excelência nos serviços e com todas as tratativas morais, éticas, profissionais que são os pilares da associação. Acho que o Marcelo pode complementar bem essa pergunta. Não pode, Marcelo? Marcelo, 2 minutos para a resposta, por gentileza. A fala do Rafael foi bastante ampla, né, bastante conclusiva. Só quero destacar que, independente das empresas que não são associadas à ABAD, é lógico que as empresas associadas à ABAD, elas gozam de um privilégio de não só estarem mais próximas às nossas conversas e às nossas orientações, como também elas participam de uma agenda positiva que a ABAD vem construindo ao longo dos anos, e principalmente agora na atual gestão, e elas participam com mais assiduidade, por isso elas recebem informações mais prontas. Mas tudo que a gente faz e toda a nossa movimentação, ela é em prol do mercado. A ABAD ela não olha o mercado apenas com as empresas e através dos olhos das empresas associadas. A ABAD olha o mercado como um todo. A ABAD ela quer que todas as empresas estejam alinhadas dentro de uma estrutura de organização e de execução de prestação de serviços que possam ser qualitativas, possam ser éticas e possam ser valorativas para os clientes. E aqui, neste momento, estamos falando de condomínios edilícios. Então, a nossa preocupação ela vai além das portas abadianas. Ela avança e ela pulveriza e ela pretende oxigenar e irradiar seus conceitos para todo o mercado de uma forma geral. E fruto disso, que os nossos cursos, hoje, como o Rafael falou, está havendo um curso, mas dessa vez é privado, para colaboradores das empresas associadas, mas dentro de uma agenda normal, de um funcionamento normal, os cursos acadêmicos da ABAD são para o grande público, inclusive de pessoas que trabalham até em outras empresas, pessoas que ainda não trabalham em empresas administradoras, né?
pessoas que querem entrar no mercado, querem conhecer o mercado, os cursos são abertos. Cursos de síndicos, né? Cursos para colaboradores que possam ter interesse em ingressar nesse mercado. Então, a ABAD dialoga, sempre dialogou e vem dialogando de forma bastante preocupada e intensa com todo o mercado. Então, para complementar essa pergunta do Kleber, que é uma pergunta bem interessante, muito inteligente, é importante que a gente dê esse tipo de depoimento, que a ABAD ela está além, né, da fronteira dos seus abadianos, ela está além da fronteira de diálogo com suas empresas associadas. É muito importante esse posicionamento de não visualizar apenas um nicho ou um grupo, mas o mercado de uma forma geral. E agora nós vamos para a próxima pergunta, que será feita pelo administrador Davi Gonçalves. Davi? Olá a todos, boa tarde. É um prazer aqui por participar desse encontro virtual maravilhoso, apesar de alguns problemas técnicos, mas isso é muito normal, né? Nós estamos acostumando, né, a uma nova situação, como está acontecendo, tá, principalmente nos condomínios, né? Está acontecendo aqui nos condomínios de um modo geral, essa restrição, com essa falta de movimentação, tá? E aumento de conflitos, né? Isso daí é que necessariamente todos nós estamos sentindo. Esse aumento de conflito normalmente, fatalmente, vai impactar também nas administradoras. Qual é a estratégia, tá, que a ABAD está orientando as administradoras para esse aspecto, que se não está acontecendo agora, fatalmente estará acontecendo no futuro bem próximo? Davi, obrigado pela pergunta. Só um esclarecimento. Você fala do conflito entre condôminos, né? De um modo geral, entre condôminos, tá, síndicos condôminos, e que acabará envolvendo também a administradora, como você mesmo já relatou de problemas de como é que nós vamos fazer com uma inadimplência, tá? Então, e outras, né, outros conflitos que surgirão, principalmente também por falta de remuneração, de verba, tá? Que vai acontecer. Então, qual é um vislumbre aí de uma estratégia que poderá ser adotada? Então, a pergunta é excelente, Davi, obrigado. Eu consigo observar essa sua questão, talvez de duas óticas totalmente separadas, porém que desaguam no mesmo problema, que é o que você relatou. Você tem um problema humano e um problema jurídico aqui, né? Em toda crise, você passa por fases, e a primeira fase, e a ABAD procurou trabalhar nessas fases com muita clareza. Na primeira fase, você tem a desorientação. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como fazer, ninguém sabe por onde começar. Então, a gente se reuniu e falou, olha, vamos fazer uma cartilha, mas não vamos fazer uma cartilha para ensinar a lavar a mão. Vamos fazer a cartilha para colocar as recomendações da OMS numa cartilha para condomínios, para administradoras e para condomínios. E aí tem várias recomendações que trazem luz para o trabalho do síndico e da administradora nesse momento. Então, trabalhar nessa fase é importante. Aonde começa a dar o problema? Depois da fase de desorientação, entra uma fase mais altruísta, que é o pessoal cantando na janela, aqueles comerciais bonitos com paisagem, todo mundo fica feliz, todo mundo não dá as mãos, né, especificamente para essa crise, porque não pode, mas todo mundo fica satisfeito em poder colaborar, mas isso deságua numa fase da desilusão, né? Alguém que já cantou na janela, já ajudou os outros, já falou
tudo bonitinho, ele começa a falar, não, tudo bem, agora, legal, já cantei, agora eu quero usar a minha piscina, eu quero fazer a minha obra, eu quero... E isso traz problemas para o síndico. E no meio do problema humano para o jurídico, tem o bom senso, que é sempre bom de ser utilizado, e a gente recomenda altas doses de bom senso num momento como esse, e a questão jurídica, que é até onde eu posso. A questão jurídica vem mudando ao longo da pandemia com uma velocidade impressionante. Você começa um dia de um jeito e termina de outro, porque saíram um decreto, a gente já não sabe mais se um vale em cima do outro. Então, a orientação que a ABAD vem dando para as suas administradoras e, através das administradoras, para os síndicos, é observar o lado humano, ter bom senso, mas ter o suporte jurídico. O Josué já mandou uma mensagem aqui dizendo que meu tempo já deve estar acabando, e aí o problema jurídico eu já deixo para o Marcelo falar, porque ele é o nosso diretor, é o cara que sabe tudo dessa parte jurídica. Mas a gente tem informado e tem falado, olha, no quesito obras, por exemplo, a gente soltou uma cartilha recente das responsabilidades do síndico, que é muito, muito bacana. Eu até encaminhei para o Kleber, mas ele fala o que o síndico pode, o que o síndico tem que ver como um alerta e o que o síndico não pode. Isso é dinâmico, isso muda, mas o papel da ABAD é informar aos síndicos até onde ele pode ir e, com a legislação atual, como tem uma proposta de lei da Anastasia que já foi aprovada no Senado, praticamente dá alguns poderes adicionais ao síndico. Mas e lembrar também que com grandes poderes vem responsabilidades enormes de tomar essas decisões, de arbitrar algumas situações dentro do condomínio que passam a ser essa responsabilidade e esse protagonismo do síndico que a gente vem destacando. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael. Agora, Marcelo, 2 minutos. Basicamente isso, né? A grande preocupação nesse momento lógico que a gente está vivendo um momento de ousadia em termos de orientações, analisando, evidentemente, a legislação, né? Para entender e encaixar quando os atos discricionários podem ser executados de forma perfeita, juridicamente perfeita. Como nós falamos, o primeiro desafio deles foi fechar as áreas comuns. Mas o síndico pode fechar áreas comuns, isso não é ditadura, e o meu direito de propriedade, como é que fica? E a gente logo estabeleceu as diretrizes legislativas para isso. Está lá no artigo, no inciso 2 do artigo 1348 do Código Civil, que o síndico tem o dever, a atribuição de representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses dos condôminos. Está lá no inciso 4 do artigo 1336 do Código Civil, que o condômino, ao utilizar as áreas comuns, ele tem que fazê-lo de forma a preservar a saúde, o sossego, a salubridade dos demais condôminos. Ou seja, esse encaixe de dispositivos legais faz nascer a segurança do ato discricionário. Ou seja, o síndico pode, então, fechar as áreas comuns para que não haja uma aglomeração de pessoas que possa incentivar a proliferação da Covid-19. Esse é para dar um exemplo de vários outros que a gente pode dar ao longo desse nosso bate-papo. Então, e o que vai vir depois? Né? Hoje a gente está lidando com inadimplência. A pergunta hoje do momento o síndico ele pode liberar encargos moratórios do condômino que se apresenta com dificuldade de pagar a cota condominial, porque a sua atividade empresarial, mercantil, foi mitigada ou foi suspensa nesse momento, ele não está trabalhando, não está produzindo, ou teve redução dos seus proventos, e por força disso não está conseguindo pagar a cota condominial e procura o síndico para liberação de encargos moratórios. A gente está analisando a lei nesse sentido. No primeiro momento, não há esse tipo de outorga ou direito ou de poder do síndico de liberar encargos moratórios. A lei não dá isso. A estrutura jurídica, o ordenamento jurídico do condomínio edilício não propõe esse tipo de conduta. Mas a gente tem orientado aos síndicos, façam isso nesse momento, analisem com minudência, com temperança e com prudência eventuais pedidos dentro do contexto e dentro da verdade desse condômino, né, dentro da sinceridade desse condômino, analisem isso junto com seus conselhos, podem, de repente, esticar um pouco o vencimento para esse condômino
E depois, deixando claro para esse condômino que é um benefício a título precário, né, uma vez que ele não tem poder legal para isso, a título precário, e que, passada essa pandemia, quando as reuniões puderem ser realizadas, essas análises serão referendadas pela Assembleia de Condomínio. E, caso não seja, esse condômino terá que pagar esses encargos moratórios no momento futuro. Isso vai preservar o quê? A responsabilidade do síndico nesse ato de liberação, nesse ato liberatório nesse momento. Então, toda essa inteligência jurídica, esse raciocínio jurídico que estamos fazendo hoje, a toque de caixa, como bem falou Rafael, isso tem sido muito importante, Davi, que fez a pergunta, e os demais, não só para o momento atual, como também para o momento futuro. Quem faz a pergunta agora é o administrador Miguel Marum. Já aprendi muito até agora com o que foi explanado, né? E eu quero fazer uma pergunta para a Isabela Espino, que até agora, coitada, só está assistindo, né? Isabela, eu resido num prédio onde eu verifico, né, algumas fragilidades na relação da administradora enquanto síndico, né? Mas o que mais me assusta, né, é o desconhecimento por parte dos moradores do que é obrigação e direito do condomínio, né? Então, você atuando profissionalmente, provavelmente deve ter muito problema em relação a isso, né? Eu gostaria que você fizesse uma pequena explanação sobre essa relação, tá bom? Isabela Espino, por gentileza, as suas considerações, essa pergunta que o Marum faz sobre direitos e deveres entre condôminos, administradoras e síndicos, por gentileza. Bom, então, na realidade, de acordo com o que diz, né, a da saúde, né, o que o morador tem que fazer hoje é ficar em casa, né, evitar o máximo de sair transitando, né, pelo prédio e mais. Então, o que o condomínio faz para tentar minimizar esse risco é proteger os funcionários, né, e proteger também os moradores de certa forma, na questão da limpeza. Nós aumentamos a asepsia dos condomínios, dos andares, dos elevadores. Eu peço para que os funcionários borrifem álcool 70 dentro dos elevadores com grande frequência, além da limpeza dos botões, dos puxadores, corrimão, porta de entrada, portão social. Uso de máscara frequente, compre máscara para todos os funcionários, todos os condomínios. Luva também é muito importante. Estou aderindo agora à questão da bomba pulverizadora para poder fazer a limpeza das áreas comuns, né, na realidade, garagens, pátio, onde há maior trânsito, né, de pessoas. E quanto aos moradores, né, nessa questão de dever, o dever deles é também, né, se proteger, fazer o uso da máscara. Inclusive, quando eu estou no condomínio, eu cobro isso, tanto dos funcionários, né, como dos moradores. A maioria dos condomínios em que eu administro é na Zona Sul. Então, certos condomínios eu tenho bastante idosos, e os idosos eles têm grande dificuldade em atender essas demandas, né, que nós estamos tendo. Tem até um fato engraçado, teve uma senhora que desceu, eu falei para ela: a senhora está fazendo porcaria, não pode, a senhora tem que colocar máscara, tem que se cuidar. Ela: não, eu fiquei doente. Mas a gente não pode pensar desse lado, né? Não pode até nunca ter ficado doente, mas ela tem que se cuidar, e cabe a mim, como síndica, orientá-los. E assim eu faço presencialmente, como também com circulares, como informativos dentro do elevador, pedindo que aumente a asepsia, que façam todo o cuidado em relação a roupas, entrar com roupas, né? Depois que você saiu, às vezes as pessoas têm que ir ao mercado, têm que fazer. Então, aumentar essa asepsia. Chegou em casa, né? Coloca a roupa direto para lavar, não entra com sapato. Enfim, é isso. Diversas coisas, né, que já estão sendo ditas, né, televisionadas, né? Elas estão sendo televisionadas. Então, cabe ao síndico reforçar para que a gente não traga esse problema para dentro do nosso.
E agora quem faz a pergunta é o administrador Reinaldo Silva, que também é membro da Comissão Especial de Administração de Condomínios do CRA-RJ. Reinaldo? Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas ao Rafael Tomé e ao Marcelo Borges, e a Isabela e ao João, que ainda não falou. Mas a todos vocês eu quero agradecer, porque a gente está aqui para aprender com vocês. Agora, tem uma coisa que me deixa pensando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, ou melhor dizendo, para os quatro, que eu acredito, não é para ser respondido hoje, mas é para prepararmos quantos eventos que vão advir daí. A pergunta que eu faço ao Rafael e ao Marcelo é: quais os principais problemas que vocês veem ou têm com o síndico? E aproveito logo em seguida para que essa pergunta seja feita aos síndicos. Quais os principais problemas que vocês veem ou têm com as administradoras? Obrigado. Muito bem, vamos começar com o Rafael Tomé, 2 minutos, Marcelo também 2 minutos e depois a Isabela 2 minutos, e aguardamos aqui a participação do João Carlos. Reinaldo, obrigado pela pergunta, obrigado pelas boas-vindas. Estamos aqui todos para dividir conhecimento e evoluir como entidades, CRA, a ABAD, os síndicos que estão aqui, e evoluir como pessoas também, porque esse momento requer que ele seja muito bem aproveitado para a nossa evolução como um todo. Olha, a sua pergunta, ela, além de polêmica e boa, ela tem aí algumas nuances, né? A ABAD, enquanto associação, ela tem um relacionamento muito mais forte com as administradoras do que diretamente com o síndico. A gente faz encontro de síndicos, a gente tem essa relação do meu conhecimento geral mais do que da ABAD, né? O que eu posso comentar assim, é do relacionamento síndico-administradora, quais são os maiores problemas que eu observo, né? Então, para isso, é claro que a gente precisa destacar que tem uma enorme gama de síndicos, né? É muito heterogêneo, né? Você tem síndicos de todas as idades, de todas as formações, mas algumas coisas temos em comum, né? Por exemplo, o síndico ele tem uma demanda muito grande por informação, né? E essa informação precisa chegar rápido. As administradoras, na sua grande maioria, elas têm portais dessa informação, com essas informações. E a gente tem alguma demanda por customização dessas informações. Então, esse trâmite de informação, ele é um que surge como, de um lado, uma demanda por relatórios cada vez mais específicos para a necessidade do síndico do condomínio e, de um outro lado, relatórios mais padronizados pela questão customização, plano de contas. A gente tem aí, claramente, uma outra questão que eu posso levantar, até para não me alongar muito, que é o entendimento do papel da administradora. E esse não é só uma questão, essa não é só uma questão entre síndicos e administradores, isso envolve o coletivo como um todo. Eu costumo dizer que o nome administradora, ele é um pouco amplo e até, em algumas vezes, ingrato, porque, via de regra, eu recebo um amigo meu, pessoal, me ligando, perguntando se a administradora tem alguma questão com a limpeza de piscina, por exemplo, que não é um papel exato de serviços técnicos de administração do lado da administradora. Então, esse entendimento, essa parte de informação, são problemas que a gente vê no dia a dia, são problemas corriqueiros do dia a dia, que, como você falou muito bem, não é uma pergunta para agora, é uma pergunta aberta
uma maior reflexão, mas eu confesso que eu estou curioso para ouvir a Isabela. Então, a gente já vai pular direto para a Isabela, porque o nosso tempo ele também não espera. Então, Isabela, por gentileza, apresente a sua visão das maiores dificuldades ou problemas que os síndicos têm com as administradoras. A pergunta do seu Renato foi ótima mesmo. De fato, com toda essa questão, a gente teve bastante dificuldade inicialmente com as administradoras por conta dessa suspensão, né, da ida dos motoboys aos condomínios, e além disso também a questão da redução dos funcionários nas administradoras. Eu até tinha pontuado essas questões já, né? Eu vou pelo que eu acho mais importante, né? A questão de pagamentos, né? Condomínio, pagamentos em débito, por exemplo, não teve o pagamento, né, dessas contas. A inadimplência, até pelas administradoras que administram partes de locação dos imóveis das unidades autônomas, pagamento até mesmo aos prestadores, porque alguns prestadores tinham muito, né, praxe receber na própria administradora, através de cheque. Então, isso também acabou mudando muito, né? Eles tiveram que passar a disponibilizar uma conta para que as administradoras pudessem executar esses pagamentos. Tive também um certo delay nessa questão da agilidade desses pagamentos desses prestadores. Bom, a falta de atendimento telefônico também acabou atrapalhando muito, né, na questão toda da agilidade, né, que a gente precisa nesse momento. Resposta de e-mails também teve um delay muito grande, entendeu? E também pelo fato da gente ter tido a suspensão dos motoboys, consequentemente, o quesito de informação aos moradores também acabou criando um delay. Então, acabou sobrecarregando isso a mim, né, que eu tive que imprimir toda a documentação que eu queria expor. Se eu quisesse mandar uma circular, eu fiz para condomínios, né? Eu tive que mandar circular informando o que teria que fazer. Todos os procedimentos, né? Eu tive que mandar para ele, eu tive que imprimir e levar para o condomínio e colocar embaixo de porta. Então, a gente meio que deu uma... Né, a gente retrocedeu aí nessa questão da comunicação. É basicamente isso. Essas foram as coisas que mais impactaram nos meus condomínios. Mais no quesito financeiro, né? Foi o que eu pontuei no início. Pagamentos e recebimentos. Foi o que mais impactou. E agora a gente vai para a última pergunta desse momento aqui de debate, de discussão sobre essa relação administradoras e síndicos durante a crise do Covid-19, com o administrador Janor Chaves. Janor, qual a sua pergunta e a quem ela está direcionada? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, caros colegas aí, o pessoal da ABAD, a síndica, a nossa síndica. A minha pergunta vai para os dois. O que uma administradora precisa ter para conquistar um síndico? Para falar, não, essa administradora é a administradora dos sonhos daquele condomínio. O que vocês acham que uma administradora precisa ter para conquistar tanto o síndica como a síndica, que são os maiores prestadores de serviço, os maiores fornecedores da informação das administradoras? Marcelo Borges, 2 minutos e depois 2 minutos na consideração também do Rafael, e depois a gente volta para a Isabela e para o João Carlos. Essa pergunta ela é importante, obrigado por ela, porque ela de um só momento, ela analisa o que se espera de uma administradora no momento atual e o que espera de uma administradora no momento de normalidade. Como bem falou a Isabela, né, e é importante que a gente tenha algumas considerações com relação ao momento atual. É lógico que todas as empresas do nosso segmento, do segmento de administradoras, foram surpreendidas com esse desafio
que é lidar com o momento de paralisação ou de medidas de restrição e de isolamento. Algumas empresas estavam bem preparadas, outras não, mas a maioria teve que se reinventar, né? Aliás, todas tiveram que se reinventar. Trabalhar em regime de home office, imagina uma empresa que não estava pensando nisso e, de repente, em uma semana teve que mudar toda a sua operação para trabalhar em regime de home office. Operar com todas as regras, restrições impostas pelo poder público, de mobilização, de logística, para não poder sofrerem fiscalizações, né? Só para a gente ter uma ideia, é importante que a gente dê essa informação. No dia de ontem, uma empresa imobiliária, administradora, né, desse segmento, ela foi autuada, ela foi notificada pelo Ministério do Trabalho, aqui da Superintendência do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Trabalho, melhor dizendo, do Rio de Janeiro, porque estava funcionando, né? E o MP do Trabalho entendeu a notificação que ela não podia estar operando, né, em razão das medidas de restrições impostas pelas autoridades públicas. Então, as empresas, elas têm um risco hoje, né? Então, para que elas possam hoje seduzir os condomínios, elas têm que, neste momento, estarem bem afinadas com o desafio que elas estão tendo de operar e continuar operando nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, e passar essa tranquilidade, né? Ou seja, voltando aí à normalidade, o que uma empresa deve fazer para seduzir os condomínios, como foi a pergunta, é manter uma boa prestação de serviço, é ser qualitativa. É importante que a gente fale nesse momento do selo Procondo, que foi um programa de autorregulamentação criado pelo setor através de um levantamento feito por empresas sérias e empresários sérios. O Procondo, ele é um programa que faz com que as empresas que queiram ter esse selo Procondo, esse certificado por Procondo, elas submetam a uma auditoria onde mais de 150 itens operacionais são levantados por uma auditoria independente feita pela Bureau Veritas, que é uma auditora, uma certificadora de nível internacional. Elas vão às empresas, auditam as empresas e certificam que elas estão realmente atendendo os requisitos para serem consideradas aptas a atender qualitativamente os condomínios. Então, sintetizando um pouco a pergunta, a primeira indagação que um síndico deve fazer quando procurar uma administradora é saber se ela tem a certificação Procondo, se ela se submeteu corajosamente a ser certificada pelo Procondo. Essa é uma porta de entrada, a primeira segurança que um síndico deve ter ao contratar uma administradora. Meu tempo está esgotando, porque assim ele vai ter a garantia de que, pelo menos, essa empresa ela tem os requisitos formais para atender com qualidade os seus condomínios. E, a partir daí, observar a inteligência da sua prestação de serviço, a segurança das suas operações, né? E, principalmente, do capital humano que tem numa administradora, porque a nossa atividade, por mais que ela esteja sendo desafiada a se inovar tecnologicamente, o relacionamento ainda é o carro-chefe dessa prestação de serviço. Felipe Tomé, 2 minutos. Rafael. Rafael Tomé. Janor, obrigado pela pergunta. Eu vou acompanhar e continuar o que o Marcelo estava falando muito bem sobre o Procondo, porque é um programa de autorregulamentação que garante um dos pontos que na sua pergunta, Janor, para responder, para mim é fundamental, que é a eficiência. A eficiência ela é garantida, ela é observada em vários pontos desse programa de autorregulamentação, para que o síndico ele possa focar na valorização do patrimônio dos moradores. Então, eu acho que uma administradora eficiente e uma administradora que tenha parceria, mas não parceria com o síndico, até porque isso é bem específico de prestação de serviço das administradoras. A parceria tem que ser com o síndico, mas com o todo do condomínio. Tem que observar
a comunidade como um todo e trabalhar em conjunto, em parceria com esse síndico. E como eu falei na última resposta, tem síndico de todas as idades, todas as formações, saber o que aquela comunidade precisa e atuar nas dores do síndico para facilitar e ser um parceiro, um braço direito do síndico na difícil tarefa que é administrar um condomínio. Isabela Espínola. Complementando, né, o Rafael e o Marcelo falaram, a agilidade, a qualidade da prestação de serviços, uma pasta de prestação de contas e um site bem atualizado, bem claro, né, também é bastante importante. E acho que eu já falei, né, custo reduzido. Se não falei, é bom falar de novo, porque isso é o que, hoje em dia, é o que a gente mais busca, né? A questão do custo. Quanto mais, é óbvio, tem que ter qualidade, né? Mas o custo também tem que ser reduzido. E o selo Procon, clareza, qualidade, é basicamente isso. João Carlos. Vamos ver se o João Carlos consegue participar aqui com a gente. Outra coisa também que é interessante, que algumas administradoras já, como o João Carlos responde, que outras administradoras já estão adotando, é a questão do uso do app. A questão do uso de aplicativo, né, via celular, que está sendo utilizado para poder fazer, para pegar documentos né, pelo aplicativo, como segunda-dia de boletos, saber como é que está o saldo do condomínio, até os informativos também, né, do Simples, a gente pode colocar os informativos desses aplicativos, então acaba ajudando bastante aí o nosso trabalho. É isso. Muito bem. Bom, chegamos ao final dessas exposições e eu deixo aqui uma pergunta para os membros da Comissão Especial de Administração em Condomínios, que é qual o papel do administrador em todo esse contexto, justamente para mitigar esses conflitos, mitigar as perdas nessa relação entre administradoras e síndicos profissionais. Posso falar? Positivo. Bom, a administração, né, ela entra muito com a palavra chamada planejamento. E todos nós sofremos aqui no país, né, não estou falando especificamente do segmento que nós estamos discutindo, por falta de planejamento. Né? Muita coisa não foi feita, até por brigas entre políticos, etc., não vale a pena entrar na questão, né? Mas eu vejo o seguinte, respondendo até a pergunta anterior, uma coisa que me passa e é muito importante com o administrador é um negócio chamado confiabilidade. Eu já tive uma experiência de uma empresa que fechou, né, a pessoa sumiu. Então, a confiabilidade na informação que a administradora te passa, porque a maioria dos moradores não conhecem as leis, não sabem das obrigações, e quando procuram as administradoras, às vezes as informações não são muito claras ou até não sabem. Né? Me preocupo muito com isso, em qualquer segmento. Tá? Então, foi bom saber desse selo, eu não sabia, e foi muito importante. Pode ter certeza que eu vou perguntar para a administradora meu prédio está trabalhando, né? Se trabalham assim. E acho até importante um trabalho mais institucional até de vocês em relação a isso. Tá? Porque a gente tem que ter uma garantia, né? Nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de vidas, então é um contexto muito grande. Bom, e pior para mim é gerir as pessoas dentro do condomínio. Isso aí, gente, é de chorar, né? Não perder nem tempo com isso. Né? Estamos aqui para ficar mais light, né? Mas muito obrigado aí pela participação de vocês e tenho certeza que teremos novos encontros. Obrigado, Marum. E se você quiser entender um pouco mais sobre a participação do profissional da administração na gestão de condomínios, faça contato com a Comissão Especial de Condomínios, que
vão te trazer mais respostas aí sobre toda essa situação que engloba gestão de pessoas, gestão de recursos, logística, entre muitas outras coisas. E para fazer as considerações finais nesse encontro, convido o administrador Kleber Lessa, que é coordenador dessa comissão especial do CRA-RJ. Kleber. Bem, pessoal, eu acho que muito mais coisas a serem discutidas, mas o tempo urge. Com isso, eu acho que fica uma proposta para um novo encontro. Eu fiquei muito satisfeito, tá, de ver aqui profissionais do gabarito de vocês discutindo coisas, situações do presente, tá, e que vão impactar o nosso futuro. Eu quero dar parabéns à BAD, tá, através do Rafael, do Marcelo. Quero parabenizar os nossos debatedores e a Isabela, que acabou ficando sozinha nessa representatividade dos síndicos, já que o Marcelo Lobo teve um imprevisto e o João Carlos não conseguiu por problemas técnicos. De qualquer forma, fica aqui o meu agradecimento a todos e muito obrigado. Bom, nós também agradecemos, em nome do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, as participações dos nossos expositores, que é o Rafael Tomé, que é presidente da ABAD, também o Marcelo Borges, que é diretor de condomínio e locação da ABAD, também da Isabela Espínola, representando aqui os síndicos, João Carlos, que infelizmente teve alguns problemas técnicos e não pôde participar aqui com a gente, além dos membros da Comissão Especial de Administração em Condomínios do CRA-RJ, o administrador Kleber Lessa, Davi Gonçalves, Miguel Marum, Reinaldo Silva e Janor Chaves. E, sobretudo, o nosso agradecimento a você que ficou até aqui com a gente, que pôde entender um pouco mais sobre essa relação administradoras-síndicos. E, se você quiser entender um pouco mais sobre estes assuntos, fique antenado nos canais de comunicação do CRA-RJ, porque a gente tem sempre muita informação para você, para que você possa desenvolver muito melhor o seu trabalho dentro dos condomínios. Muito obrigado, fique bem e, se puder, fique em casa. Até um próximo encontro.